que Deus, Ele realmente, Ele ouve. Tudo isso Ele sabia, mas tinha uma condição. Deus ouve, mas o povo precisa se arrepender. Diga comigo assim: o povo precisa se arrepender. Olha o que diz Salomão aqui, para você ter noção. Segundo Crônicas 6, versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afliges, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que deve andar, e dá chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo em herança. Existe intercessores, sim. Existe um Deus que ouve, sim. E por que a bênção não chegou para esse povo ainda? Talvez você esteja falando com alguém que se afastou, que está cometendo pecado, que está distante. Por que ainda não chegou a intercessão da minha mãe que tanto ora? A intercessão do meu pai? Meu pai não sai da igreja. Por que não chegou a intercessão ainda? Porque você ainda não se arrependeu. Na hora que você se confessar a Deus os teus fracassos, as tuas falhas, a intercessão subirá, o teu clamor subirá. Era isso que Salomão estava pedindo. Deus, quando aquele que estiver distante, quando aquele que não tiver o que comer, quando aquele que estiver na guerra for ferido, Senhor, se ele clamar a ti, ouve da tua santa habitação. E Deus estava falando: sim, Salomão, eu ouvirei sim, mas ele precisa clamar. Eu quero dizer a você, talvez você ou algum parente, ele está lá no fundo do poço, mal tem forças para falar, mal tem forças para gritar, mas você está orando e Deus está dizendo: se ele suspirar dizendo socorre Deus, eu ouvirei, eu darei do céu, descerei e me levantarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve, mas Ele quer que o homem dê um sinal. Ele quer que o homem ou a mulher que está lá no monturo, caído, desprezado, humilhado, quer que ele reconheça, olhe e diz: Deus, eu preciso de ti. Deus da minha mãe, Deus do meu pai, Deus do meu vizinho, Deus do pastor de tal igreja. Oh Deus, se o Senhor existe mesmo, eu estou aqui morrendo. A exemplo do filho pródigo, eu creio que aquele pai que ficou na casa, ele está orando, porque o filho foi. E lá no momento de aperto, o filho tão distante, eu creio que a oração foi ouvida desse santo homem de Deus. Porque quando o filho desejou comer as bolotas dos porcos, a lavagem, quando o filho desejou, ali naquele momento ele caiu em si. Aquilo ali foi resposta à intercessão. Ele caiu e se disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu pequei, Pai. E aí ele resolveu voltar. E o pai recebeu de braços abertos. Mas eu tenho certeza que aquele pai desesperado, apaixonado pelo filho, ficou orando, ficou intercedendo. E no último recurso da vida daquele moço, que não tinha o que fazer na hora da dor, ele reconheceu, bradou e o Senhor o salvou. Talvez você possa dizer: mas para aquele não tem saída, aquele é ovelha negra, aquele não tem jeito mais, aquele já matou muitas pessoas, aquele não tem jeito, porque todo mundo já tentou. Não importa, ele ouviu a palavra de Deus de algum canto e a palavra não volta vazia. Lá no fundo do poço, se ele clamar: Deus dos crentes me abençoa, Deus vem e salva. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Isso que é bondade de Deus. Salvará o cidadão ali, salvar o cidadão que está quietinho ali, que fica todo dia, ora é muito fácil, né? Mas aquele pecador que cai mais do que levanta, normalmente fala: pastor, não aceita um cara desse na igreja, não aceita uma mulher dessa na igreja, não aceita essa pessoa na igreja, exclui que está me empurrando na igreja. Mas nós temos que falar com o intercessor: eu pago o preço por ele, eu pago, ele vai ficar aqui, Deus vai dar vitória, ele vai crescer, e se ele clamar, se arrepender e confessar, ele está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Lute por uma alma vale mais que o mundo inteiro. A tua alma é muito importante para Deus. Algumas pessoas não digam: se perdeu. Aquela família, ó, mudou para outro lugar, está tudo separado, um já morreu, outro se enforcou. E ele: ainda bem que foi a família, eu tenho Jesus, eu estou mesmo. Misericórdia, preciso de chorar. Deus, salva o resto que sobrou daquela família. Salva Deus daquela família, Deus. Eu não quero que aquela família morada perto de mim, Senhor. Eu os amo, Senhor. Eu quero vê-los lá no céu. Eu preciso, Deus, salva. Onde está o intercessor do perdido? Onde está? E se você orar, ele vai cair.
está preso, não tem nem chance de sair. A mãezinha dele sempre orando. Daqui a pouco, numa emboscada, no último instante da vida, ele grita: Deus, Jesus, que a minha mãe sempre serve, me salva. E esse moço vai ser salvo, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem alguém intercedendo. Talvez se ninguém estivesse intercedendo, não havia salvação para aquele moço, não havia esperança para aquele moço, mas o céu se move quando tem uma pessoa de joelho no chão, clamando, intercedendo, não uma oração egoísta, mas uma oração de salvos, de pessoas que têm o amor de Cristo no coração. Talvez, meus queridos, você pensa assim: meu esposo não tem jeito mais, meu filho não tem jeito mais, não tem jeito se você pensar assim, não tem jeito se você não continuar intercedendo, não tem jeito de toda essa forma, mas se você interceder, mais cedo ou mais tarde, a tua bênção virá, louvado seja o nome do Senhor, porque tem um Deus que ouve. E onde estão os intercessores? Deus que ouve aí. E o coração arrependido? Todo mundo se arrepende. Você sabe que eu costumo dizer que o ser humano ele é mau, mas não é a essência mal, ele tem uma essência boa. Inclusive que o próprio cidadão que mata, a não ser que seja doente mental, psicopata, não doente mental, a grande maioria se arrepende. Meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho um lado bom. Ele se arrepende mesmo. Basta ele deixar que Deus entre na sua vida. Se ele permitir, Deus entra. Deus não é como o diabo. Deus não é como o diabo. E se o diabo entrar, ele arromba. Mas Jesus, ele espera você pedir: entra, Senhor, tem sede de ti. Eu quero, Senhor, eu quero. Esse dia uma pessoa me procurou e disse: pastor, estou bravo. Por quê? Ela não era evangélica. Porque um rapaz aí que eu não gosto dele disse que está orando por mim para ver se eu volto para ele, se eu não volto. Não quero, pastor. Calma, isso aqui não é macumba. É oração, é isso. Se você não quiser, não tem problema. Ela amenizou um pouco, dá a impressão que ela pensava que a oração vai fazer uma lavagem cerebral no outro e ali ela vai gostar do que ela não gostava. Deus não faz isso. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Por isso que Ele quer que você fale na tua boca: Deus, entra na minha vida, muda a minha vida, eu sou sujo, eu sou pecador, Senhor, eu preciso de Ti, o meu filho precisa, aquela família que está perdida precisa de Ti, Deus, nós precisamos de Ti. Olha assim, que Deus vai cuidar. O coração do intercessor é um coração de uma pessoa transformada. É muito preocupado uma pessoa que não ora por ninguém. Ele ora só para o pai dele, para a mãe, para o filho, e olha lá, e amém, para o arroz que está comendo, agradece, para mais ninguém. Deus fica muito chateado com isso. Eu creio que você está aqui nesta noite, que Deus está te chamando para ser um intercessor. Amém, irmãos? O que essa pessoa caída precisa fazer? Por isso que você tem que orar por ele. Ele precisa de se converter, de falar: eu quero deixar esse caminho, eu quero deixar de ficar comendo bolota, lavagem de porcos, eu não quero isso. Essa pessoa precisa se arrepender, orar e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Se isso acontecer, não há perdido para Deus, não há ninguém perdido para Deus. O único que se perdeu é Lúcifer, Satanás. Alguma pessoa diz: eu estava pregando para outro, mas eu acho que ele foi um daqueles que foi criado para o dia da perdição. Pode parar com essa oração, com esse pensamento maligno. Todo mundo, só para o diabo você não vai pregar para o diabo. Assim pregava o diabo, não tem jeito não. Mas para todos que estiverem vivos, há uma esperança. Ao cheio das águas, tudo volta a brotar. Há esperança para o teu marido. Ele é tão duro, pastor, que não adianta interceder. Adianta sim. Você que está sem fé, interceda, que o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Salomão fez essa oração, pedindo: ouve tu, Senhor, intercedendo. Quando Salomão fez essa oração, aí no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto dos sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Se você entender essa palavra, se você entender que você precisa ser um intercessor, se você entender que Deus ouve, a glória do Senhor pode encher essa casa. A glória do Senhor desce, e Ele diz: vocês estão entendendo o que eu quero, vocês estão entendendo o que é o meu reino, vocês estão entendendo quem eu sou.